nós vamos falar um pouco sobre o carnaval. Então, diz o dicionário Ruth Rocha, que o carnaval ele procede das festas romanas chamadas de Saturnais. E durante aquelas festas saturnais, os valores eram invertidos, ou seja, eram os escravos que davam ordem aos seus senhores, né? E os insultavam, tudo isso na brincadeira. Uma espécie assim de masoquismo daqueles ricaços da época. Então a coisa era tão assim levada a sério e na brincadeira ao mesmo tempo, que até o governo era exercido pelos foliões, aquelas coisas mais cômicas, né? E grotescas até. Então, numa verdadeira inversão hierárquica, reinava a orgia, a libertinagem, né? Nessas festas saturnais. Então, existiam, na Idade Média, também as festas de carnaval. Então, nós vamos citar aqui duas delas, que são as mais conhecidas. A primeira é a festa do jumento. Então, durante essa festa, esse animal que tem um simbolismo satânico, ele era levado para dentro da igreja e ocupava um lugar de honra no coro, né? Além de receber muitas reverências. Claro que isso aí tudo na brincadeira. A segunda festa era a festa dos loucos. Nessa festa, os níveis inferiores do clero, ou seja, os seminaristas, os diáconos, eles praticavam assim, certas inconveniências, enquanto arremedavam assim, grotescamente tanto os seus superiores, né, os padres, bispos, essas coisas, quanto a própria liturgia. E assim, o carnaval tem dessa forma uma origem pagã e é regido assim, pelo ano lunar. As origens vêm da antiguidade. E que essas coisas que aconteciam foram recuperadas, por incrível que pareça, pelo cristianismo. Então, para nós, ele começa no Dia dos Reis, conhece como Epifania. E ele começa e acaba na quarta-feira de cinzas, às vésperas da quaresma. Então, o tempo do carnaval ele era marcado com um adeus à carne. Como eles diziam, carne nada vale, dando origem assim ao nome de carnaval. Então, como devemos completar em nós a paixão de Cristo, a igreja fazia os fiéis jejuar e abster-se de comer carne durante 40 dias, a exemplo de Jesus, né, quando jejuou. Daí vem o nome de quaresma, ou seja, 40, né? Hoje o jejum ele está reduzido somente praticamente a 2 dias, certo? Ou seja, a quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma, e a sexta-feira santa. Nesse período do carnaval havia grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de acordo com seus costumes, de acordo com suas crenças, e aquele negócio todo. Era um dia de festa, de folia, né? E já o carnaval moderno, com seus desfiles, né, e fantasias, já é produto da sociedade, que a gente diz assim, vitoriana. Esse século XIX foi o período do reinado da rainha Vitória, né? As cidades de Paris tinha lá as micarenas, e Veneza tinha aqueles modelos exportadores dessa festa para o mundo, né? Que era as máscaras, né? Aquela coisa. Eu li o depoimento de uma pessoa que por 13 anos participou do candomblé. Ela dizia que os espíritos, né, os demônios, não se manifestam nessa época. A mesma coisa ocorre na Umbanda e no Kardexismo. Ou seja, os demônios eles vão curtir o carnaval e atentar às pessoas que estão nas festas, né, e deixam em paz as que estão em casa. Então os demônios, assim, vamos dizer, não perdem tempo baixando em terreiros, onde eles já são reis, né, e tem seus escravos, né, que eles chamam lá de cavalos. No catolicismo, Santa Faustina escreveu no seu diário, parágrafo 926 da mensagem: nesses 2 últimos dias de carnaval,
conheci um grande acúmulo de castigos e pecados. O Senhor deu-me a conhecer num instante os pecados do mundo inteiro cometidos nesses dias. Desfaleci de terror e, apesar de conhecer toda a profundeza da misericórdia divina, admirei-me que Deus permita que a humanidade exista. Foi Santa Faustina. E a Santa Margarida Maria de Alacoque, ela também tem uma passagem lá nos escritos espirituais que diz assim: numa outra vez, no tempo do carnaval, apresentou-se-me, após a Santa Comunhão, sob a forma de et homo, carregando a cruz, todo coberto de chagas e ferimentos. O sangue adorável corria de toda parte, dizendo com voz dolorosamente triste: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte na minha dor, no lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo agora. E num diário de Madre Maria Pierina de Michele, ouviu a voz de Jesus no sábado santo, que ele escreveu no seu diário: vês como sofro, e são pouquíssimas as almas que me compreendem. Quanta ingratidão recebo daqueles mesmos que dizem me amar. Dei ao mundo meu coração como figura visível de amor pelos homens. Agora dou minha face como figura visível da minha dor pelos pecados da humanidade. Quero a comunhão reparadora na terça-feira de carnaval. Então, gente, isso aqui não é um documentário que as pessoas não brinquem, né? Mas ter um certo respeito, ou ter muito respeito pelo sofrimento de Jesus. Então vamos falar aqui um pouquinho da história e da etimologia do termo carnaval, né? Para alguns pesquisadores, o carnaval tem raízes históricas e eles remontam lá para os bacanais, né? E aos festejos similares em Roma. Então, alguns historiadores mais ousados chegam a relacionar o carnaval às celebrações em homenagem à deusa Ísis, ou então ao deus Osíris do Antigo Egito, né? Outra corrente diz que o carnaval teve início com a adoção do calendário cristão. Aí você pergunta, como assim, Robson? Em Roma havia uma festa chamada Saturnália, né? Que vem lá dos Saturnais, em que um carro no formato de navio abria caminho em meio à multidão. Ali se usava máscara e promovia as mais diversas brincadeiras. Era aquela folia, né? De carnaval mesmo. Então, Saturnália, só para que você compreenda bem o que é que eu estou dizendo, era uma antiga festa da religião romana dedicada a Saturno, né? A mística Idade do Ouro, né? Então essa festa era celebrada no dia 17 de dezembro. Aí com o tempo passou a ser celebrada já na semana inteira, ou seja, de 17 até 23 de dezembro. Ou seja, deixou de ser um dia para ser uma semana. E voltando ao assunto aqui. A festa foi aceita pela Igreja Católica e para alguns a origem da palavra carnaval ela vem de carrum navalis, ou seja, carro naval, por conta daquele navio, né? Mas essa etimologia ela foi contestada. Aceitam a tese que liga a palavra carnaval à expressão carne levare, ou seja, afastar a carne, que é uma espécie assim de último momento de alegria antes do período triste da quaresma. Triste assim, de reflexão, né? Pois bem, em 325, no ano 325, a igreja criou a primeira Assembleia de Bispos, né? Que foi assessorada por teólogos para decidir questões de doutrina e disciplina eclesiástica, né? Já o Concílio de Nicéia, ele colocou em discussão, entre outras coisas, as festas populares. Em 590, a Igreja Católica, presente assim nos lugares
em que se praticava o carnaval agia como se consentisse, ainda que fosse condenada por seu caráter pecaminoso. Então, dessa forma, as autoridades eclesiásticas da época se viram num beco sem saída, né? Não era possível mais proibir o carnaval. O povo já tinha assimilado aquilo. Mas essa festa, ela batia de frente com a principal característica do carnaval, que era o quê? O riso, a brincadeira, muitas vezes a nudez, né? Aí, de 590 para 1091, vem a data da Quaresma. Essa data foi estabelecida pela Igreja Católica e, indiretamente, o período de carnaval se estabeleceu na sociedade ocidental, ainda que sofresse certa oposição da Igreja, em especial na Europa. Embora, assim, alguns papas tenham permitido o festejo, outros o combateram vivamente. Ficaram mesmo zangados, né? Como o Papa Inocêncio II, combateu firmemente. Mas em 1545, nós tivemos o Concílio de Trento, e entre outros assuntos, entrou em pauta o carnaval, que foi reconhecido como uma manifestação popular de rua muito importante, não devendo ser hostilizada pelo clero. Hélio Damante, que era um autor do livro Secularização do Carnaval, ele disse sobre esse assunto: ainda após Trento, a Igreja considerava o carnaval pecaminoso somente em círculos restritos, como a corte francesa de antes da Revolução, onde os bailes de máscaras se transformavam em bacanais, exatamente como na antiga Roma decadente. Não entre o comum do povo entregue a ingênuos folguedos, bailados, banho de cheiro, revelando o vigoroso e sadio espírito da festa, a culminar nos cortejos, né, que eram os desfiles, expressando não só o pitoresco, mas frequentemente a crítica aos costumes e aos poderosos. Depois, já em 1582, o Papa Gregório XIII, né, transformou o calendário juliano em calendário gregoriano, certo? E ali, indiretamente, ele estabeleceu as datas do carnaval, indiretamente, né? O motivo da mobilidade da data é não coincidir essa festa com a Páscoa Católica, que não pode ter a data fixa para não coincidir com a Páscoa dos judeus. Então, no período do Renascimento, que esse período foi de 1300 a 1650, o carnaval adotou o baile de máscara e também as fantasias e os carros alegóricos, tá certo? Da festa popular e desorganizada, né, que era uma bagunça só, juntaram-se outros tipos de comemoração e progressivamente a festa foi tomando o formato atual. Vamos dizer assim, entre aspas, com uma certa organização, né? E agora você me pergunta, como é que se calcula o dia do carnaval? Então, os feriados eclesiásticos são calculados em função da data da Páscoa. Como o domingo de Páscoa ocorre no primeiro domingo após a lua cheia, essa lua cheia vai se verificar a partir do dia 21 de março, ou seja, no primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre depois do equinócio da primavera. Quem está no hemisfério norte, ou do outono, né? Estando no hemisfério sul. Então, vai desse período até a sexta-feira da Paixão, que é a que antecede o domingo de Páscoa. Então, a terça-feira de Carnaval, ela ocorre 47 dias antes da Páscoa. E a quinta-feira do Corpo de Deus, né, ocorre 60 dias após a Páscoa. Portanto, é equivalente à antiga regra de que seria o primeiro domingo após o 14º dia do mês lunar de Nissan, né? Que é entre março e abril do calendário judaico, né? Parece assim meio complicado, né? E é complicado. Então, o carnaval sempre pode ocorrer entre 22 de março e 25 de abril, tá? Por isso é que não tem uma data fixa para o carnaval. Embora pareça complicado, de base nessas
informações que eu dei, faça você mesmo esse cálculo aí, né? Porque você vai quebrar a cabeça, mas chega lá, né? Vai conseguir, tá bem? Bom carnaval, feliz Páscoa, Shalom do Pai.